né? Ele tem 2 anos hoje, então vocês podem imaginar como é desafiador. Que hora que ela nasceu, gente? Ai, ele só queria saber do Léo. Aí ficava, não, maravilha, mãe. Qual que foi a solução pra esse período? A solução foi um telas. Simples, porque de fato eu sou insuficiente, mas claro que eu vou estar sempre presente pra eles, deixar o Léo ali exposto, pra ele interagir com ele, não tentar ficar gongando, sabe? Ó, filho, vai cair. Segura certinho ele aqui, ó. Qual que é o nome do Léo? Leonardo. Meu colher. Não, ei. Mamãe. Qual que é o nome? Filho, só não dá beijo nele, tá bom? Dessa vez. Vou virar ele. Não, agora não era também. Virar nele, não. Ai, meu Deus. Virar nele, não. Não. Tá bom. Mamãe deixa. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Como que tá? Como é que estão as coisas por aí? O vídeo de hoje eu queria contar um pouquinho pra vocês como que tá sendo a adaptação do Nicolas em relação ao Léo, né, agora que ele virou o irmão mais velho. Uma pergunta que eu acabo recebendo muito, e principalmente de amigas minhas que vão ter o segundo filho por agora. Então eu queria compartilhar e expor aqui como que a gente tá lidando com tudo isso. Começando pela nossa expectativa durante a gravidez toda, né? A minha expectativa era 0, eu sabia que poderia ser bem difícil, e de fato foi, mas foi de um... Eu já esperava algumas coisas, eu já imaginava que iria acontecer, outras não imaginava. O Nicolas sempre foi uma criança que, muito parecida comigo, assim, em termos de linguagem de amor. O Nicolas gosta muito de estar junto, de estar presente, de estar do lado. Eu acho que as crianças em si, né, elas têm essa necessidade, mas o Nicolas, ele é muito assim, né, e eu também tenho essa mesma linguagem do amor, então talvez ele tenha puxado isso de mim. E eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, porque quando o Léo chegou, né, não no dia da maternidade, durante os dias, né, isso foi se mostrando cada vez mais presente, sabe, essa dificuldade da gente não conseguir dar o tempo que ele precisava. Foi uma questão que eu já comento um pouquinho mais com vocês. Mas durante a gravidez em si, a gente sempre tentava reforçar pra ele assim, falando, filho, quem que tá aqui na barriga da mamãe? É o Léo, é o seu melhor amigo, né, é o irmão. Então a gente sempre colocou o Léo como uma coisa boa, né, tipo, uma coisa boa pra nossa casa, uma alegria pra nossa casa. Ele iria somar, sabe, ele não iria dividir, ele não iria separar, ele iria multiplicar aquilo que a gente já tinha aqui em casa. Então a gente tentava, claro, falar isso pra ele da forma como ele iria entender, mas era aquilo, eu não tinha expectativa nenhuma em relação a isso, porque eu sabia que seria um período ali de adaptação, né? Ele tem 2 anos hoje, então vocês podem imaginar como é desafiador. Meu maior medo nunca foi a questão dos ciúmes em si. O meu maior medo era não conseguir entregar pro Nicolas o amor que ele precisava na linguagem de amor que ele tem, sabe? Que é tempo de qualidade. Então, assim, esse sempre foi meu maior medo, porque ele sempre tende a buscar isso em outras pessoas, e nas pessoas mais disponíveis que estiverem ao redor dele. Então, eu tinha muito esse medo dele ficar afastado de mim, sabe? Não sei se faz sentido pra vocês, mas assim, eu também sou assim. Então, se eu acabo não tendo aquela qualidade, eu acabo que
eu quero me afastar, eu não quero mais ter a pessoa por perto. E o Nico acaba, ele é parecido comigo nesse sentido, sabe? E eu não conseguia estar presente pra ele, assim, da mesma forma como a gente era antes, né? Eu sabia que isso poderia acontecer e esse era o meu maior medo, e de fato ele aconteceu por algumas semanas, né? E foi bem desafiador, foi muito difícil, eu só chorava. Era uma fase assim que eu só chorava, porque eu tive muitos problemas em relação ao pós-parto. Posso até gravar um vídeo depois falando deles. Mas eu tive mastite, eu tive pontos que estouraram. Assim, foi um pós-parto bem delicado, assim. Mais longo do que eu esperava, mesmo tendo um parto normal, né? Minha expectativa com relação a parto era que eu iria me recuperar melhor, porque era um parto normal. Mas na prática foi bem diferente daquilo que a gente imaginava. Mais uma vez, né? Deus mostrando pra gente que a gente não tá no controle, e sim ele, né? Eu busquei, assim, sabedoria do Espírito Santo nesse período pra conseguir passar por ele, sabe? Porque o primeiro mês, ele foi mais intenso, assim, em todo o processo, porque muito debilitado. Então eu não consegui entregar o tempo da qualidade que o Nicolas precisava pra gente se relacionar antes, assim. Eu sempre quis ter esses tempos de conversa, esse tempo da gente brincar junto, tempo no tapetinho aqui brincando, isso desde bebezinho. E agora, né, tava tudo diferente, tinha mais um ser humano dependendo de mim. E ele precisando, né, também de atenção. Eu não poderia simplesmente deixar ele de lado. Inclusive, uma das coisas que a gente sempre pedia, assim, quando eu tinha ajuda, né, com a rede de apoio, vocês ficam com o Léo e a gente fica com o Nico, né? Mas na prática, isso era muito mais difícil. Por quê? Porque o Léo, nesse primeiro mês, ele era livre de demanda totalmente. Então, o Léo sempre estava comigo, né? E eu tava ali debilitada. Então, eu acho que o primeiro mês, ele foi o mais desafiador por conta desse processo físico que eu tinha mesmo, sabe? E aí, depois disso, foi aliviando um pouquinho mais, né? Como que ele realmente reagiu? O dia da maternidade foi um dia muito intenso, né? O Léo nasceu meio... Ai, que hora que o Léo nasceu, gente? Ai, meu Cristo Jesus. O Leonardo nasceu meio-dia aí. Não, ele não nasceu, meio-dia e 31. Meio-dia e 31 meu filho nasceu. Eu esqueci a hora que meu filho nasceu. Pra vocês entenderem a dificuldade que é a minha cabeça. Tá, agora, tá? Ele nasceu meio-dia e 30, 3 horas eu subi no quarto. Tipo, 1 hora depois o Nicolas já tava lá, né? Com a minha sogra, enfim, com a minha família toda. Então, na hora que eles chegaram, na hora que o Nicolas chegou, ele tava muito assustado. Ele tava com uma carinha assim. Eu tinha dado um presente pra ele, trazer pro Léo, né? Eu queria muito que ele trouxesse um presente pro Léo e o Léo também iria dar um presente pra ele, né? Pra gente já começar bem aí, tentar começar bem. Vem cá, levar pro Léo. Vem cá. Mas ele só queria saber do Léo. Aí ficava Léo. Ele nem tinha um pra mim, tava bem de boa. Tipo, ele me viu lá e falou, não, maravilha, mãe. Deixa eu ver o Léo. E assim foi. Então, o dia da maternidade em si não foi uma grande coisa. Eu percebi que ele ficou mais assustadinho, né? Mas ele ficou brincando de bola lá, que foi o presente que o Léo tinha dado pra ele. Ficou brincando de bola ali no quarto e tal. E aí depois ficou tranquilo, assim, sabe? Léo, olha. Ai, devagar. Dá um abracinho no Léo, devagarzinho. Assim, ó. Isso, vai. Isso. Não é pra finalizar, é só pra falar um abraço. Dá um beijinho na testa dele agora. Na Beijo, testa. irmão. Dá um beijinho na testa dele. Beijo, irmão. Aí. Mas quando eu cheguei em casa, nossa, meu Deus do céu. Parecia que ele tinha... Primeiro, ele tinha crescido 3 anos, porque ele tinha até aprendido palavras novas. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, eu só chorava. Eu lembro que eu só chorava, assim, sabe? E os dias foram passando e aí sim começou o X da questão, né? Ele começou a ter umas brincadeiras mais... O Nico sempre teve brincadeiras brutas, né? Não sei se o filho de vocês, mas assim, o meu, que tem 2 aninhos, ele só quer dar cambalhota, pular nas coisas, brincar bruto, né? Lógico que com um recém-nascido, comigo toda estrupiada ali, tipo, não ia dar pra ele ficar brincando dessa forma, né? Então isso foi bem difícil. E aí a gente começou a perceber que ele brincava assim, perto do irmão, pra chamar atenção, obviamente, mas também ele dava umas acertadas no Léo, tipo assim, acertava sem querer, sabe? Aí a gente ficava
observando, né? Tipo, o que que precisa de fato de atenção, né? Tipo, será que isso daqui é ele querendo atenção? Tipo, eu preciso parar aqui agora e dar um pouquinho de atenção? Ou dá pra eu seguir a vida aqui e só corrigir ele, tirar ele de perto ou não? Então isso foi uma forma dele reagir. Ele sempre reagia, ele ficava por perto e ficava fazendo essas brincadeirinhas brutas ali, né? E às vezes acertava o irmão sem querer. Não era tudo sem querer, a gente sabe disso. Ele precisava de atenção, ele não conseguia receber, reagia mal e era corrigido. Esse era o ciclo dele. O meu maior desafio nesse processo, isso eu acho que foi o mais difícil, era tentar entender, tipo, tentar olhar pro Nicolas e falar, tá, maravilhas, o que que você precisa agora? Você tá precisando de, eu na minha cabeça, né, internalizando isso tudo, ele precisa de mais atenção, preciso passar mais tempo com ele, outra pessoa pode fazer isso por mim, tipo, isso que eu tô fazendo com o Léo aqui, pra ficar com o Nicolas, ou isso precisa de uma correção, né? É óbvio que toda má atitude, mau comportamento que ele tem aqui é corrigido, mas a diferença era a intensidade, né? A energia que a gente ia colocar naquela questão ali, naquele momento. Eu acho que isso era o mais desafiador, sabe? Tentar conhecer ele agora sendo o irmão mais velho, sabe? Conhecer, ser expert no Nico. Então, porque é um novo relacionamento, né? Então, é uma nova pessoa dentro de casa, ele tá se adaptando, então eu tentava ser o mais compreensiva possível, mas sem perder ali o tônus da coisa, sabe? Sem perder ali aquela linha fina, aquela linha bem no limite ali pra conseguir corrigir e não virar uma bola de neve de maus comportamentos que eu vou ter que ajustar depois, sabe? E eu percebia um comportamento no Nicolas que era um pouco ruim, assim. E toda vez que ele vinha, eu tava amamentando o Léo, ele vinha e ficava pulando do lado. E assim, eu tava ali, né, tive mastite 2 vezes, então assim, tava muito dolorido mesmo, sabe? Eu não queria que simplesmente eu me recolhesse ali e não fizesse parte, sabe? Minha sensação era que quanto mais cedo ele aprender que isso daqui faz parte da rotina dele, mais rápido vai ser essa adaptação. Então, eu queria que ele se acostumasse comigo ali amamentando o Léo, né, no ambiente. E outra que eu poderia não ter ajuda dali um tempo, né, e de fato, eu tive rede de apoio aqui por um período, mas eu queria conseguir, tipo, eu queria dar conta de poder estar com os meus filhos, cuidar dos meus filhos. Se amamentar faz parte dessa rotina, ele vai ter que se acostumar. Mas esse comecinho que eu tava com o seio machucado, etc, ele queria pular em cima do irmão e ele tão pequenininho, sabe? Teve vezes que ele bateu na cabecinha dele, então assim, foi um processo mesmo bem difícil. Qual que foi a solução pra esse período? A solução foi o telas. Simplesmente, né? Então, quando eu não tinha ajuda aqui, eu colocava ali Bluey pra ele, colocava Homem-Aranha pra ele assistir, e foi o que a gente foi conseguindo lidar. Mas a gente não dava telas até então. Aí o Leonardo nasceu aí por uma questão de segurança, porque senão ele iria ficar ou empoleirando em cima de mim, ou empoleirando nos móveis. Aí eu falei, não, calma, respira. Então acabou virando um hábito. Eu sentava pra amamentar, ligava a TV, ele ficava do meu lado, quietinho assistindo. E aí depois, pra tirar isso também, calma, foi uma fase, a gente já tá sem telas novamente, mas ainda é um desafio, tá? Eu tirei isso, tipo, recentemente. Eu nem sei por que eu fiz isso, mas vamos por partes. Só queria sobreviver a essa parte, então assim, foi tela, com certeza que a gente deu certo, sabe? Foi uma coisa que eu achei que não iria matar e, enfim, deu certo. O que mais me surpreendeu, né, nesse processo todo, que ele já tá muito mais amigo do Léo, sabe? Amigo no sentido de ele não gosta que ninguém pegue o Léo. Tipo, ele fica vigiando, ele fica protetor, ele fica observando. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele vem fazer é olhar o Léo. Ele não dá beijo na gente, ele não dá, nem em mim, nem no Luiz Gustavo. Ele vai direto no Léo pra dar um abraço e um beijo nele. Então ele é muito carinhoso, sabe? Essas brincadeiras mais brutas, eu acho que elas já passaram. Muito por conta, acho que, da gente ficar falando, Nicolas, assim não, é assim que brinca, não é assado. A gente fez muito disso, assim, aqui em casa, sabe? Tem outro detalhe que tentar fazer eles dois terem um relacionamento, assim, tá? Então, como que isso funcionou na prática? Eu não fiquei tentando afastar o Nicolas do Léo o tempo inteiro, sabe? Por mais que eu estivesse com muito medo das brincadeiras, eu deixava ele brincar,
sabe? E na hora que acontecesse alguma coisa, que eu visse que de fato iria acontecer alguma coisa, aí sim eu separava. Mas eu não fiquei tentando separar, às vezes eu gostava de ficar olhando de longe, sabe? Ele brincando com o Léo, e o Léo ama tá perto do Nicolas, é muito bonitinho. O Léo dá risada pra ele, o Léo adora ficar fazendo tummy time ali, não tem coisa melhor pra estimular tummy time do que o irmão mais velho, assim. E eles, desde já, eles já estão assim, eu quero muito forçar isso neles pro resto da vida deles. Acho que nesse comecinho tá sendo legal, assim, sabe? Não tentar ficar gongando o Nicolas em tudo, em todas as coisas, assim, sabe? Outra coisa que a gente faz bastante é brincar, fazer eles dois brincar de faz de conta. Tipo assim, por exemplo, o Léo vai pegar o Nicolas, de brincar de pega-pega, sabe? E o Nicolas adora, né? Então, assim, isso ajudando bastante o Nicolas a entender que, ter irmão é legal, sabe? Eu acho que isso tá fazendo bastante diferença aqui nesse processo. Falando um pouquinho de culpa, ela não é uma coisa ruim por si só, sabe? Acho que a culpa é uma coisa que me ajuda a entender se tá fazendo sentido o que eu tô fazendo ou não, se eu preciso corrigir uma rota. Acho que é um sentimento válido no geral, sabe? Então, eu acabei que eu não senti tanta culpa, porque eu senti coisas diferentes. Eu senti um sentimento de insuficiência, sabe? De não conseguir lidar. E a culpa, ela vem muito quando você pode estar fazendo alguma coisa errada, mas o que eu tava sentindo ali não era isso, né? Então, quando eu entendi isso, né, nesse meu processo de dor, assim, né, eu entendi que eu tinha limitações, insuficiência, na minha vida eu trato com Jesus, assim, sabe? Eu não posso, mas Deus pode. Então, era uma oração que eu fazia sempre, assim, sabe? Para que ele não sentisse essa falta, que o Senhor fizesse essa adaptação ser como ela tinha que ser, que o coração do Nicolas não ficasse assim, sabe? Prejudicado. O sentimento de insuficiência que eu sentia não era algo ruim por si só, porque de fato eu sou insuficiente, mas Deus me fez entender uma coisa, tipo, eu vou ser insuficiente em vários momentos, sabe? Eu não vou controlar tudo e não vou estar pra sempre na vida do Nicolas ou na vida do Leonardo. Então, assim, era um processo que ele também precisava passar como pequeno ser humano, assim, sabe? Então, entender isso me ajudou muito. E aí eu me livrei, assim, desse sentimento de culpa, sabe? E quando a culpa vem, eu sempre tento investigar. Faz sentido? Eu consigo parar que agora que eu tô fazendo pra dar atenção pro Nicolas? Que filho precisa mais de atenção agora, né? Isso me ajuda a balizar, porque eu não sou duas, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, o único que pode fazer isso é Deus. Então foi um processo mesmo com o Espírito Santo, assim, de entender que eu não vou conseguir suprir todas as necessidades deles, e assim, eu não sou essa pessoa e não tenho que ser essa pessoa, sabe? Eu acho que Jesus é pra eles essa pessoa, sabe? É claro que eu vou estar sempre presente pra eles, sempre que eu puder, sempre que eu tiver a possibilidade, eu vou estar ali. Mas esse foi um processo pra mim também, sabe? Porque a primeira coisa o filho mais velho, ele também tá vivendo uma adaptação, e uma adaptação muito grande. A segunda coisa que eu aprendi, né, nesse processo foi, quanto mais eles convivem, mais rápido eles aprendem a interagir também. Então, esse fato de eu ficar no meio da sala, amamentando, estando presente ali, né, no vucu-vucu, não ficar me ausentando, deixar o Léo ali exposto pra ele interagir com ele, não tentar ficar gongando, sabe? As brincadeiras o tempo inteiro, eu acho que isso ajudou também nesse processo de adaptação. E terceiro ponto, criar oportunidades pra eles se divertirem juntos, sabe? Então, sempre que eu posso, eu tô colocando o Léo pra brincar junto com ele, fazer essa brincadeira do pega-pega, por exemplo. Coisas que ele de fato gosta, assim, sabe? E coisas assim que daqui pra frente vão ter mais coisas nesse sentido, né? Mas por enquanto, o que é possível fazer, a gente tá fazendo, né? Eu corrijo o comportamento. Eu não fico culpando o Léo sobre determinada coisa, como por exemplo, não faz isso porque o seu irmão tá dormindo, sabe? Eu não fico colocando a culpa no irmão o tempo inteiro. Eu corrijo o comportamento. Então, por exemplo, se ele tá jogando, ele faz essas coisas pra provocar. Eu sei que ele tá fazendo pra, às vezes, acordar o irmão. Eu sei que ele tá fazendo, às vezes, pra bater, machucar. E aí eu pego e falo pra ele, filho, aqui a gente não joga brinquedo. Aqui a gente não grita. Vou reforçando, sabe? Então eu corrijo o comportamento, a gente tenta corrigir o comportamento e não assim, não faz isso por conta disso, sabe? Não faça isso por conta do irmão mais novo. Então é uma coisa que a gente tem feito que, assim, eu espero que surja
efeito. Se não surgiu, conto depois. Mas eu tô esperançosa, sabe? São 3 meses de Léo já. O começo pra mim foi o mais difícil, mas ao mesmo tempo também já passou, sabe? Passou e Deus passou rápido. E assim, agora a gente é uma família de 4 pessoas, né? Então assim, ele precisa se adaptar querendo ou não. A gente precisa estar aptos para ensiná-los, aptos para corrigi-los, aptos para amá-los, assim. A transição de 0 para 1 filho é mais difícil, etc. Não é. Pra mim não foi. Porque agora eu tenho que lidar com a parte emocional do meu primeiro filho, sabe? Ensinar ele, mostrar que tá tudo bem. Que o irmão, ele é uma coisa boa e não uma coisa ruim, sabe? Então, pra mim, tá sendo mais difícil a transição de 1 para 2 do que 0 para 1, sabe? Esse contexto, sabe, familiar, ele é bem mais complexo pra mim hoje do que quando era com o Nico, só com o Nico, sabe? Enfim, é isso. Eu espero que, de alguma forma, isso tenha te ajudado. E me conta aqui, se você tem mais de um filho, me conta o que você fez. Quais foram os seus maiores desafios. Eu quero saber também. Tá? Um beijo e até o próximo vídeo.